Para a gente iniciar, Joaci, a gente sempre gosta de começar um pouquinho para o pessoal entender um pouquinho da sua trajetória, né? Como começou a história hoje do Joaci, o Luiz, que ajuda tanta gente hoje na psicologia? Como foi sua trajetória até você chegar nesse momento, nesse status que você está hoje? Na verdade, a minha trajetória para a psicologia começou de um insight, né? Eu estava um dia lendo um livro, não lembro que livro era, e eu disse assim: eu vou fazer o curso de psicologia. E eu me lembro que eu disse a um amigo: olha, eu estou pensando em fazer psicologia. E o amigo disse assim: mas tu sabe que psicologia é 5 anos, né? Eu disse: então eu tenho que começar logo, imediatamente. E aí eu fui logo procurando os meios, fazendo a inscrição, e estamos aqui até hoje, a partir disso. Que legal, cara, que legal, show de bola. Então, você começou com um insight que você viu no livro. Na verdade, Você, o livro era um livro sobre psicologia, um livro de ou autoajuda. seja, você já gostava mais ou menos dessa Isso. área de estudar sobre desenvolvimento pessoal, mente E humana, isso, e eu digo, se eu pensei assim, eu digo, quer saber, eu acho que eu com esse curso eu vou ajudar muita mais gente. pessoas. Na hora que eu estava lendo o livro, eu senti uma necessidade muito grande de ajudar as pessoas. Tanto que hoje eu costumo dizer nas minhas falas que eu ajudo as pessoas a se livrarem de suas angústias e a serem felizes. Esse tem sido o meu lema nessa trajetória. E foi a partir desse insight, a partir dessa trajetória de estudos, é uma trajetória longa, porque a psicologia não é só você ir para a universidade e sair formado. Ali é apenas a porta. Uhum. Existe até você ser de fato, ter de fato o que dá. Você tem uma longa trajetória de leitura, de estudos, de pesquisas. E eu gosto sempre de dizer que eu sou um pesquisador da alma, um pesquisador da mente. Eu gosto do que faço. Então eu gosto as pessoas dizem, você entra na mente das pessoas. Não, isso é mito. Mas eu gosto de investigar Entender, né, João? Assim, isso, a mente das pessoas, por que que as pessoas fazem o que fazem. que interessante, cara. E uma coisa que eu queria perguntar pra você, assim, muitas pessoas, como você falou, terminam, Anderson, né, a faculdade de psicologia e não conseguem performar. Não conseguem. E qual que é a diferença? Você acredita ser a principal diferença daquele profissional que ele consegue performar na área dele, se tornar referência, ter destaque, e daquele profissional que tem a mesma formação, teve acesso ao mesmo tipo de conhecimento ali naquele momento na graduação, porém ele não conseguiu performar. Qual que seria o grande diferencial que você consegue entender hoje? Eu posso resumir essa resposta numa única palavra, mas depois eu vou esclarecer. É vontade. Esse é o resumo. Eu tive um professor que hoje ele não existe mais. Ele dizia assim: olha, estude matemática, filosofia, química, física, história e leia também um pouco de psicologia para se tornar um grande psicólogo. Então ele dizia: estude todas as áreas. O problema de qualquer profissional em qualquer área é sempre saber assim, o quanto você quer investir nessa sua carreira. Porque fazer um curso é só o começo. Mas o quanto você quer pesquisar, não é simplesmente eu recebi um diploma e eu vou fazer. Porque a psicologia exige conhecimento. Você tem que conhecer e tem que conhecer em várias áreas. E o quanto você tem vontade. Por que, que eu coloco a vontade como a base disso? Porque a gente precisa saber o que é que tem que predominar na nossa vida. É a vontade ou é a emoção? Ter sucesso, ter progresso na vida, exige que a sua vontade esteja muitas vezes acima de suas De suas emoções. emoções. Muitas pessoas não progridem porque acham que o diploma é suficiente para fazer atendimento. E diploma nem sempre é isso. Diploma é só uma credencial que você recebe, mas você precisa investir no conhecimento. Então, o quanto eu quero ler, o quanto eu quero conhecer, o quanto eu quero fazer cursos, o quanto eu quero me capacitar. Esse é o diferencial, porque que alguns profissionais têm o diploma, mas não se tornam profissionais. Perfeito.
Obviamente, né, eu fico sempre muito atento aos nossos convidados, porque eu consigo enxergar muita coisa que a gente fala aqui no dia a dia, né? Você começou dizendo assim, um amigo meu disse, você sabe que psicologia são 5 anos, né? Eu já entendi que provavelmente você já tinha uma idade acima do normal para ele fazer esse comentário, senão esse comentário não teria, certo? Então, o primeiro ponto é aí, cara, nunca é tarde para você buscar aquilo que você deseja, aquilo que você quer, né? De repente o seu amigo falou isso já assim, mas se é outra pessoa, poderia ter dito, rapaz, não é dar futuro não. Não vai dar tempo de você dar essa guinada, que a gente chama, e é um termo que o Jonas fala muito, que são os profetas do fracasso, né? Eles estão sempre prontos ali para de repente quando você enxerga alguma situação, não esquece isso aí, não vale a pena. Dá uma ideia, o cara já joga areia na sua ideia. Né? Esse amigo do Joaci, ele foi muito dócil. Não, Joaci, você sabe que são 5 anos, tal, né? Mas ninguém sabe realmente o que estava passando na cabeça dele, né? E outro ponto que o Joaci falou, e isso eu já levo para vários profissionais, independente se é psicólogo ou não. Você terminou a faculdade hoje, o seu conhecimento, ele está só começando. Tá? Você vai precisar de prática, você vai precisar de conhecimento empírico ali, da profissão. Isso é que vai determinar justamente a pergunta que você fez, Paulo. O que é que leva? Porque a gente tem vários psicólogos, a gente tem alguns que se destacam e outros não. Porque a gente tem vários dentistas, alguns se destacam e outros não, né? Então, todos eles entenderam que eu tenho a minha certificação, tenho a minha credencial, mas vamos agora buscar o conhecimento empírico, prático. E aí sim entra a busca incessante pelo conhecimento. Bernardinho fala uma frase que é muito interessante, né? Que ele fala assim, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer, né? Isso. O cara tem que gostar de se preparar, tem que querer se preparar, porque se você se prepara, os problemas vão vir, né? Os problemas vão acontecer, mas você vai estar pronto para resolver. Então, o Franklin falou uma coisa no podcast que ele participou aqui, que muitas vezes ele sentiu a necessidade, chegou um tempo, que às vezes o paciente vinha com um problema, Joacil, e ele não estava conseguindo resolver. Solucionar. E ele meteu a cara para estudar mesmo, para que aquele cliente, às vezes, quando chegasse ali com um problema, ele conseguir resolver aquele problema. Isso é muito satisfatório para o profissional, né? Existe uma coisa, a psicologia ela se diferencia um pouco de algumas áreas, porque existe hoje uma inteligência que se estuda muito, já é um objeto de estudo da ciência, que é a inteligência intuitiva. Muitas vezes, no consultório, você tem que ter treino nessa inteligência. Os psicólogos falam em inteligências múltiplas e isso significa que você pode direcionar a sua inteligência em diversas áreas e que existem diversos tipos de inteligência e hoje já se fala numa inteligência intuitiva. Nem sempre no consultório vai chegar o que você estudou na universidade. Isso. E nem toda depressão está no mesmo deprimido. Então, os sintomas da depressão, eles se manifestam completamente diferente de pessoa para pessoa. Uhum. E uma técnica ou uma intervenção usada para o paciente X pode não funcionar para o Y. E aí vem a inteligência intuitiva. Você tem que aprender a trabalhar, a lidar com o material que o paciente traz para você. E isso... entra nessa parte aí entra o conhecimento, mas também a entrega. Eu acredito muito nessa energia da entrega ao que você faz, de você viver aquilo que você está fazendo. E isso cria uma conexão entre você e o paciente. Você se torna um canal de ajuda para o paciente, que muitas vezes a cura, entre aspas, para o seu paciente está nele. Ele traz para você a doença, entre aspas, e a cura. O que você faz é só mostrar para ele, olha, é aqui que está. Mas para fazer isso, você precisa dessa intuição muito mais do que da técnica. Uma coisa não pode ficar sem a outra.